Portugal ninguém sabia quem eram, porque enquanto editor é acima de tudo um crítico que lê. Não acredito que Luís Pacheco, ao lhe ser enviado um manuscrito, não o lesse e não lhe corrigisse as gralhas. Não há livro nenhum que venha para o meu pai que não tenha uma rasura, um comentário, uma correção, umas folhas amachucadas, que é um ataque de fúria quando a coisa é mesmo disparatada. Mas é uma relação com o livro quase absoluta. A coisa que ele mais detestava era de abrir um livro e ter uma gralha. E a coisa pior que lhe aconteceu foi no aparecer uma vez uma gralha num título de um livro, que era no Libertino, que tem Esplendor com X, e ele furiosamente corrigiu todos os exemplares à mão, pondo o S por cima, porque ele ficou doido com aquilo. Bom, vamos fazer um flashback, um recuo no tempo de 40 e não sei quantos anos. A PIDE é tomada no dia 26 de abril de 1974. Entra muita gente lá para dentro das instalações e não é que encontram nos armazéns da PIDE os exemplares da crítica de circunstância que a PIDE tinha retirado da editora. Ou seja, os exemplares que ainda circularam, portanto, foram aqueles que a PIDE, ela sim, resguardou, guardou, porque aqueles que eu tinha resguardado, esses acabaram em fuligem, em nada. É a história da crítica de circunstância. Perdi 3 filhos, a Maria Luísa, o João Miguel, o Fernando António, que estão vivos, mas que me desprezam, e eu dou-lhes razão. Perdi amigos, perdi o Lisboa e a mulher, a amada, nunca mais a vi. Perdi os meus livros todos, perdi muito tempo já. Se querem saber mais, perdi o gosto da virilidade. Se querem saber tudo, perdi a honra. Roubei! Sou o que se chama, na mais profunda baixeza da palavra, um desgraçado. Sou e sou. A primeira imagem do meu pai, deveria ter pai 3, 4 anos, foi no Tribunal de Sertã, quando eu fui separado da minha mãe e do meu pai. Ele foi preso e a minha mãe foi para não sei muito bem para onde. E eu fui para uma família de acolhimento nessa altura. A primeira vez que eu vi o meu pai ser preso foi em Bucelas. As prisões dos Luís Pacheco devem-se às mulheres e aos textos. O meu pai tem um processo de baixar uma mulher na rua. Uma pequena na altura tinha 15 anos ou 16. Ele veio a uma rapariga no meio da rua, uma menina que era uma petinha. E feito parvo, ainda por cima confessou, com o juiz a dizer: olha, você neste processo a lei permite-lhe mentir. Não, senhor juiz, eu beijei mesmo. O senhor beijou a menor, beijei. E o gajo disse: olha, a sua posição no processo permite-lhe mentir. Eu não venho aqui para mentir. Fui para a altura porque tinha beijado uma menina. Isto hoje mete-se a pinha de alguém, que alguém vai ser preso por causa disto. Então, que mulheres é que existiram na vida do Pacheco? A primeira ceia era empregada em casa do meu pai, aquelas coisas da adolescência, o patrão que engravida a empregada e depois a família da empregada põe o processo em tribunal porque a senhora era menor, o meu pai também era menor. Forniquei a miúda e ela fornicou-me a mim também. Mas o meu pai foi parar ao Limoeiro naquele processo em que, se quiser sair, tem que casar, e casou lá na Capela de Lima, e não teve dúvidas. Casei-me numa quinta-feira santa e estava preso. Portanto, a separação dos meus pais surgiu numa ligação que meu pai começou a ter com uma antiga empregada nossa. Eu uma vez encontrei no Jardim das Amoreiras o Luís Pacheco e perguntei-lhe pela Maria do Carmo, que era a jovem com quem ele vivia e que nessa altura, salvo erro, tinha acabado de fazer 15 anos. Perguntei-lhe pela Maria do Carmo e ele disse-me: neste momento não sei exatamente, porque eu comecei a viver com a irmã mais nova dela. Ela estava a ficar muito velha. Ele primeiro está com a Maria do Carmo e depois com a irmã. A relação com a minha mãe começa numa ida à terra da minha mãe, que é em Macieira, ao pé da Sertã. E foi lá que eu fui feito, nessa altura. Supostamente, para a família, eu era um problema de apendicite. E o meu pai, nessas coisas, sempre foi muito corajoso. E não é apendicite, senhor. O melhor é esperar para ver.
E de facto não era apendicite nenhuma, portanto eu ia ser distraído com apendicite, mas não fui. Como regra, o Pacheco escolhia as muito novinhas e vivia com elas uns tempos, depois trocava. São pessoas muito diferentes do meu pai, as 3 mulheres com quem ele teve filhos. Não tem nada a ver com ele do ponto de vista geracional, muito mais novas, exceto a primeira, literariamente, que são a minha mãe tem 3ª classe, a minha tia também. Há muitas delas ele próprio ensinou-as a ler e a escrever, porque ele sempre gostou deste lado animal das mulheres do campo. Mas foi sempre assim, um tipo com várias mulheres e muitos filhos, e filhos de umas e de outras, uma confusão imensa e tal. De facto, acho que é inenarrável que ele viveu com as 2 irmãs na mesma casa, dormindo com uma de noite e outra de manhã. Mas isso, eu acho que é melhor ser ele a contar. Se não me engano, é com a irmã, com a Irene, que ele, é mais ou menos nessa altura que ele escreve A Comunidade. É dos textos mais fabulosos que eu conheço em toda a literatura que eu conheço de todos os países. A Comunidade é, para mim, uma obra-prima. Uma obra-prima, na forma do conto, da literatura não só portuguesa como universal do século XX. É uma peça única da nossa literatura. É um texto orquestrado, escrito e reescrito até chegar àquilo que ele entendeu ser a perfeição. A Comunidade não é o meu melhor texto, mas é um texto giro. O da Comunidade foi eu ver-me em Setúbal de repente, sem nada, aí passámos mesmo aflitos. Mas quem ler A Comunidade percebe que nesse período foi um período feliz para o meu pai, por ter com 3 filhos ou 4 juntos, por se calhar pela relação que tinha com a minha mãe. E portanto, aliás, A Comunidade é uma intenção de demonstrar que apesar da diferença de vida, da opção de vida dele, apesar das dificuldades, as pessoas podem ser felizes para lá disso tudo. Somos 5 numa cama. Para a cabeceira, eu, a rapariga, o bebé de dias. Para os pés, o miúdo e a miúda mais pequena. Toco com o pé numa rosca de carne meiga e macia. É a pernita da Lina, que dorme à minha frente. Apago a luz, cansado de ler parvoíces que só em português é possível ler, e viro-me para o lado esquerdo. É um hálito levemente soprado, pedindo beijos no escuro, que me embala, até adormecer. Voltamo-nos, remexemos, tomados pelo medo de estarmos vivos, pela alegria dos sonhos, quem sabe. E encontramos, chocamos carne que não é nossa, que é um exagero, um a mais do nosso corpo. Mas aqui tão perto e tão quente, é como se fosse nossa carne também, agarrada, palpitante, latejante pelos nossos dedos, calada, dormindo, confiante, encostada ao nosso suor. A descrição que ele faz da forma como ele dormia num colchão com a mulher e com os filhos faz-me sempre lembrar a náufragos numa jangada. O modo como ele estabelece ali uma dança entre a linguagem, entre os corpos, e depois no fim passa para aquilo que ele quer também falar, que é o amor à vida. Antes de nascer o bebé, o Paulo Eduardo, era pior. Havia sempre o receio por esse desconhecido, cuja cara não víamos, escondida como estava na barriga da mãe. E não sabíamos quem era, e como era, e o que queria. Talvez um inimigo. Talvez um diferente de nós. Talvez um descontente. Um intruso. Mas apareceu, e já estamos mais sossegados. Não é um estranho nem um inimigo. É um bebé. Apenas um bebé. Um igual a tantos, ao que já fomos. E chora, e borra, e mija, e mama como todos os bebés. Mama como quem está a puxar a vida do corpo da mãe. Vida quente e docinha, tão fácil, tão gulosa, para dentro dele. Caga e mija como quem ri do mundo. Do muito que nele há para a gente rir. Misérias e tristezas, aleluias e horas de prazer. Que tudo vale o mesmo, e tudo é o mesmo fumo, e tem o mesmo fim. Chora como quem já sabe isso. E faço uma viagem às Caldas da Rainha. E ele comprou um burrão cigano e entrava nas Caldas de chapéu de palha e sentado no seu burro, e eu lá vai escrito maluco. Numa altura, de facto, extremamente penosa da vida do Pacheco. Miséria total. Estava lá com a sua jovem companheira, a Irene, com 3 ou 4 filhos, alguns pequenos, e pode-se dizer que praticamente vivia de esmolas.